Olá, você que me escuta. Hoje vamos para mais um bloco da aula sobre demografia do mundo do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o panorama da demografia brasileira, pincelando os principais temas que podem ser pertinentes para a prova. Tá? Aqui temos um mapa sobre a densidade demográfica do Brasil. Esse mapa é feito a partir da densidade por município, que no conjunto acaba tendo aí um mapa de todo o Brasil, uma ideia de todo o Brasil. O que nós podemos ver aí de cara? Que a população está concentrada no litoral. Essa concentração se deve a dois fatores principais. Um deles é o processo histórico de colonização. Né? Ainda que houvesse populações antes da colonização no território, essa população era dispersa, né? Então não concentrava. A colonização, é, ao, ao, né, a colonização, ao concentrar atividades econômicas em determinados locais, acaba concentrando essa população no litoral. Né? E o outro fator que temos que citar aqui é o processo de urbanização. Então, nós podemos perceber que as capitais brasileiras, em grande maioria, ficam no litoral, e que no processo de urbanização, que ocorreu através de um processo que nós chamamos de metropolização, em que a população se concentrou em grandes metrópoles, né, essa população acabou retornando ali ao litoral por causa disso, né? Salvo algumas exceções que vamos falar sobre elas também. Além dessa concentração no litoral, podemos perceber também vazios demográficos no interior, principalmente no norte do Mato Grosso e em alguns estados do norte do Brasil. No caso do Mato Grosso, podemos citar o processo de ocupação através da agropecuária extensiva, que apesar de necessidade de mão de obra com uma certa qualificação, principalmente ali no arco do desmatamento, essa migração para esse local é também dispersa, né? Não gera uma metropolização, né? Não gera grandes cidades nesses locais. Né? Há um crescimento sim demográfico, porém não a formação de grandes cidades. E ao mesmo tempo nós temos aí os estados do norte, muitos deles ocupados em grande maioria pela floresta amazônica, que apesar de ter sim núcleos de ocupação, não são núcleos é, também que não concentram tanta população assim. Tá? E aqui nós temos alguns ciclos econômicos importantes para citar nesse processo de colonização. O próprio pau-brasil, que foi extraído da Mata Atlântica. A Mata Atlântica coincide exatamente com o litoral, né? Desde ali de parte do sul do Brasil, passando pelo sudeste e chegando no nordeste, temos a exploração do pau-brasil. Algo que temos que citar também a cana-de-açúcar, que também foi feita na zona da mata do nordeste, como outro ciclo. Mas o ouro em Minas Gerais e Mato Grosso foi também muito importante para criar núcleos de concentração de população um pouco mais interiorana. Temos que citar a pecuária, que também foi um ciclo econômico que acabou atraindo populações para os vales, né? A entrada da pecuária se deu através dos vales, principalmente o Rio São Francisco e também em algumas partes do sul, que contribuíram, né, para essa interiorização, mas também muito concentrado no litoral, como já venho dizendo. E aqui também a gente tem as drogas do sertão, né, da Amazônia, que utilizou a própria rede hidrográfica do Rio Amazonas, Rios Negros, Solimões, para poder adentrar mais no território. Né? Então, quando a gente for falar sobre formação territorial do Brasil, nós vamos citar mais uma vez esse processo, né? E vamos aprofundar mais sobre esse processo que eu estou dizendo aqui. Bom, vamos falar aqui de uma coisa que não está tão clara assim, né? Não é tão dita, que é a interiorização da população brasileira. Ela ocorre, apesar de concentrada no litoral, ela ocorre, e em parte, né, ela se deve à cafeicultura, principalmente na região de São Paulo, né, quando houve aí a construção de ferrovias para facilitar o escoamento dessa produção, contribuiu bastante para a dispersão da população nesse local. A construção também de Brasília. Brasília, no caso, tem, tem esse objetivo de interiorização e que conquistou esse objetivo, né, uma vez que Brasília é uma das maiores cidades do Brasil. Porém, é uma interiorização concentrada da população, né? Ela não dispersou no interior, mas ela ficou concentrada na região metropolitana de Brasília.
O mesmo ocorre com a Zona Franca de Manaus, que também teve esse objetivo de interiorizar, ocupar a Amazonas, porém está muito concentrada em Manaus, onde teve ali os incentivos fiscais para desenvolvimento da indústria no interior da Amazônia. E ainda temos a fronteira agrícola, que é esse arco de desmatamento que atrai sim mão de obra, atrai migrantes para esse local, porém de forma dispersa. As macro-regiões mais populosas do Brasil são o Sudeste e o Nordeste. Se analisarmos aqui esse gráfico aqui embaixo de mim, nós vamos ver que até 1872 a macro-região mais populosa era o Nordeste e que, principalmente devido à migração, ele perde esse posto para o Sudeste, e agora que, né, é o mais populoso e com uma certa folga, mas que esses dois continuam sendo os mais populosos. Só um parênteses aqui importante, quando eu falo dessas macro-regiões e no levantamento histórico, lembrando que a divisão regional atual do Brasil não corresponde a desses anos anteriores, né? Ela é mais atual. Porém, eu estou dizendo aqui sobre aqueles estados, aqueles territórios que correspondem à atual regionalização do Brasil. Tá? E as macro-regiões menos populosas, Centro-Oeste e Norte. Menos populosas, mas têm crescido. Tá? Das 10 cidades que mais cresceram entre 2010 e 2022, eu vou trazer um dado atualizando já, né, a partir do censo de 2022, 4 estão no Centro-Oeste e no Norte. Né? Sendo as duas que mais cresceram, desculpe, tem um erro ali de ortografia, as que mais cresceram estão no Norte e no Centro-Oeste, respectivamente. E aí nós temos Canaã do Carajás, que a cidade em 12 anos aumentou 188,51%, quase 200%. Isso se deve ao projeto Carajás, né, um projeto de mineração no Pará, que não só Canaã, mas cidades do entorno do projeto também cresceram bastante. E a Badia do Goiás, que também cresceu aí 177,56% em 12 anos, o que é muito, né? Mais do que dobrou. Outro dado, né, que eu trago aqui é esse mapa que mostra essas evidências de interiorização da população, em que aqui nós temos círculos, né, nas cidades. O círculo representa o tamanho da cidade. Quanto maior o círculo, maior a população. Mas a cor amarelo ou vermelho mostra que essa cidade cresceu. Né? Amarelo até 50%, vermelho até 295%. Mostrando que as cidades ali no Centro-Oeste e Norte estão crescendo. Né? E estão concentradas até ali as que mais crescem. Né? Há também em outras partes do Brasil, mas isso está evidente. Há outras cidades também em azul que reduziram a população. Isso também é uma realidade. Mas só para mostrar que há esse movimento. Tá? Por mais que ele seja lento e incompleto, pois não tem, não se espera que a população vá desconcentrar e interiorizar. Isso não está sendo dito aqui e nem tem essa expectativa. Porém, a população ser hoje concentrada no litoral não significa que esteja cada vez mais concentrando no litoral. Tá? E aqui nós vamos ver mais uma vez aquele gráfico que eu pedi para você focar nele, se acostumar com ele, entender a dinâmica demográfica, pois toda unidade territorial, salvo raríssimas exceções, passaram ou vão passar por essas fases demográficas. O Brasil não foge dessa regra. Isso aqui, né, à esquerda tem um gráfico que mostra a taxa de natalidade em azul, a taxa de mortalidade em vermelho, em verde, a taxa de crescimento natural do Brasil, de 1872, mais uma vez, até projeções de 2050. O que vemos aqui é que, até mais ou menos 1920, o Brasil seguia aquela fase pré-transição, natalidade e mortalidade alta. A partir de então, a mortalidade passa a mostrar uma queda um pouco mais acentuada. Mas, por outro lado, a natalidade segue alta. O que isso indica? Explosão demográfica. Vai nascendo muitas pessoas, mas a mortalidade abaixou. Né? Depois, o que nós vemos ali, né, na segunda metade do século XX, uma redução
um pouco mais para frente, na verdade, 1970, por aí, uma redução da natalidade, que começa a diminuir. Enquanto isso, a mortalidade continua caindo mesmo que em baixa intensidade. O que vai indicar isso décadas mais tarde? Uma, um bônus demográfico, quando a parte de baixo, né, a base da pirâmide começa a ficar mais fina em relação ao corpo. E as projeções indicam o quê? Aquilo que nós falamos, né? A natalidade e a mortalidade se encontrando novamente, né? Ficando perto uma da outra novamente, porém agora as duas taxas baixas, o que indica um envelhecimento da população. A mortalidade, perceba, ela até aumenta por conta da proporção da população idosa. Tá? Então, mais uma vez, o Brasil segue esse padrão e tudo indica que ele vai seguir, né, essa estimativa, como mostra aí o gráfico. Assim como tem um gráfico evolutivo, nós também temos a representação gráfica de alguns dessas etapas, como 1950, 1935, 2020, que mostra exatamente isso acontecendo, né? A base engrossando devido à explosão demográfica e depois o bônus demográfico. Aqui eu coloquei 3 triângulos, né, retângulos do mesmo tamanho no mesmo local de cada pirâmide, de cada momento do Brasil, da população brasileira. Reparem só que, mesmo sendo um quadrado do mesmo tamanho, olha como ele está muito mais preenchido quando chega em 2020. Mostra que a população total cresce, isso é evidente, mas também a proporção de adultos, jovens e adultos, é muito maior do que antes. Né? Isso aí é algo que tem que ser notado, mais uma vez, né, falando, quando você já tiver ali, isso já tem que estar incorporado na sua visão ao analisar uma questão, porque provavelmente uma questão que tiver esse tipo de assunto vai ir além de simplesmente dizer qual fazer qual. Tá? E esse ponto é algo que eu já vinha falando no bloco sobre taxas de indicadores, sobre fertilidade e fecundidade. Então, repetindo, fecundidade e fertilidade geralmente são colocados como sinônimos. Isso se deve, em grande parte, à tradução do inglês, que acaba gerando essa ambiguidade. Porém, né, tem uma diferença e eu vou explicar para vocês agora. Só que preciso de fazer um adendo. Interprete como que esse dado está vindo na questão. Se você entender que a fertilidade está como sinônimo de fecundidade, é fecundidade. Mas se aparecer esses dois dados, né, essas duas formas de representação, saiba diferenciar. Olha só o que nós temos nesse gráfico. Em azul, nós temos uma linha que representa a quantidade absoluta de mulheres em idade reprodutiva, ou seja, de 15 a 49 anos. Em laranja, a taxa de fecundidade total. Né? E olha que interessante esse comportamento desses dois dados. Se em 1950 havia poucas, né, relativamente falando, poucas mulheres em idade reprodutiva, como mostra aqui o gráfico, a fecundidade era muito alta. Ou seja, muitos filhos por mulher em idade fértil. No momento em que essa população que nasce, essas mulheres que nascem e vão chegando à idade reprodutiva, esse número vai aumentando. Né? Então, o traço em azul vai aumentando, chegando ao ápice ali em 2020, 2025. Ou seja, quando tem mais mulheres de idade reprodutiva. Mas, por outro lado, a fecundidade vai reduzindo. Só que são muito mais mulheres tendo menos filhos. O que isso pode gerar, não de forma proposital, ou combinada, ou exatamente equilibrada, mas uma espécie de equilíbrio entre da natalidade. Ou seja, sim, a fecundidade é muito mais baixa, só que são muito mais mulheres tendo poucos filhos. Tá? Isso é um ponto que às vezes se confunde bastante na demografia, então não deixem de prestar atenção nisso, tá bom? Outro ponto que temos que falar é sobre a urbanização. Aqui eu estou colocando um dado que provavelmente você já está ciente, né, sobre o grau de urbanização do Brasil, mas é mais uma vez sobre vícios escolares que têm que ser debatidos, têm que ser relembrados. Tá? Nós temos à esquerda um gráfico que mostra a proporção entre população urbana e população rural. O que nós estamos vendo é que a população rural em 1950 era maior, em 63%, né?
E a população urbana, a partir de então, vai ganhando maior notoriedade, maior proporcionalidade, chegando a ultrapassar a rural ali entre 1960 e 1970. Isso se deve muito ao êxodo rural, ao processo de modernização agrícola do campo e outros fatores. Olha só, atualmente a taxa de urbanização do Brasil é acima de 85%, enquanto a rural só foi abaixando a proporcionalidade, chegando a 15 ou menos por cento. Mas isso pode confundir um pouco quando se trata de valores absolutos. Reparem só, urbanização no Brasil, a população urbana em milhões, aí eu já estou falando desse gráfico aqui embaixo de mim, foi aumentando, a população urbana foi aumentando. E aqui a gente tem que falar sobre uma diferença entre a palavra urbanização e crescimento urbano. Urbanização é migração campo-cidade. E crescimento urbano é o crescimento da população urbana por si só. Tá? Há hoje um crescimento urbano, a população urbana se reproduzindo, não dependendo mais somente da migração. Né? Ela já está se reproduzindo. E ainda há, sim, uma migração do campo para a cidade. Vamos falar disso sobre migração com mais cuidado. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é sobre os números absolutos. Olha só, a população rural entre 1950 e 1970 aumentou, passando de 33 milhões para 41,6 milhões. Vamos voltar para outro gráfico. Entre 1950 e 1970, a proporcionalidade estava reduzindo. Isso é questão de matemática, né? Por mais que estivesse aumentando, a proporcionalidade em relação à população urbana foi diminuindo. Então, isso tem que se tomar muito cuidado, tá? A população rural não foi diminuindo entre 50 e 70. Tá? Porque a partir de 70 começa as políticas de urbanização agrícola, concentração de terras, e aí a migração se torna muito mais forte nesse momento e também, enfim, outros fatores que entram aqui. Que nós não precisamos falar sobre isso agora, nesse momento. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que entre 1950 e aí pulando para 2010, para a gente já adiantar, né, a população reduziu em mais ou menos 3 milhões de habitantes. A população rural diminuiu só em 3 milhões de habitantes. O que está acontecendo é que a população urbana está crescendo em ritmo mais acelerado. Mas a população rural, apesar de ter reduzido, reduziu pouco nesse tempo. Reparem só o tamanho da zona rural do Brasil, que é gigante, e é pouca população em relação em proporcional a esse tamanho, né? Isso é outro ponto que eu queria te dizer sobre a população rural. Está mantendo mais ou menos ali em 30 milhões e reduzindo, apesar de estar reduzindo, não é como aparenta ser se pegarmos a proporcionalidade, tá bom? Aqui chegamos de outro ponto, que é a respeito das regiões metropolitanas. Tá? Vamos falar sobre isso com mais cuidado quando a gente falar sobre geografia urbana. Mas temos esse mapa aqui embaixo de mim, mostrando a distribuição das regiões metropolitanas. Nesse mapa, o que está em vermelho é o município capital, né? Melhor dizendo, é o município principal da região metropolitana, que às vezes não é só uma capital, né? E o amarelo seriam esses municípios no entorno dessa região metropolitana, mas que compõem essa concentração da população. Tá? E aqui à esquerda temos uma tabela com as maiores regiões metropolitanas do Brasil. Algo que eu quero chamar a atenção aqui, que quando for analisar a concentração de população, seja no Brasil, seja no mundo ou qualquer lugar, busquem, né, quando o seu interesse, o que você estiver buscando seja concentração de população, busque os dados a respeito da região metropolitana. Porque se a gente procurar a respeito de municípios, cidades maiores, pode levar a uma distorção. Tá? Ou seja, a análise mais eficaz sobre concentração populacional se dá por regiões metropolitanas. Isso acontece, eu vou falar aqui rapidamente, por exemplo, com Belo Horizonte, né? que é um exemplo bom para falar sobre isso. Olhem só ali na tabela. Quando se trata de região metropolitana, Belo Horizonte aparece como a quinta maior população do Brasil, com 5 milhões. Mas se você buscar pelo mesmo dado a partir de cidade, município, Belo Horizonte aparece em sexto,
Isso ocorre por diversos fatores, mas no caso, né, específico de Belo Horizonte, é porque o município é muito pequeno e ele está rodeado por outros municípios que estão crescendo, inclusive, a população. Então, ao procurar concentração de população, deem esse olhar mais atento para as regiões metropolitanas. Isso também gera muitas contradições, né, sobre qual que é a maior cidade do mundo. Então, depende. Por município é uma, por região metropolitana é outra. Mas se a sua curiosidade for concentração de população, dê mais atenção às regiões metropolitanas. Dito isso, as maiores, né, concentrações populacionais do Brasil são essas. São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, depois Rio de Janeiro com 12, com mais de 12, Belo Horizonte com mais de 5, depois região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, porque o Distrito Federal e Brasília é a mesma coisa, né? Assim, o município de Brasília compõe todo o Distrito Federal, mas a população já extrapolou, né, esse entorno, envolvendo de um estado e mais de um, para além do distrito, envolvendo mais estados, como Goiás e Minas Gerais. Então, envolve municípios que estão em torno que cresceram por conta da presença de Brasília lá. Então aparece em quarto lugar, depois Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Curitiba, Salvador e Campinas. Campinas aparecendo aqui como a única região metropolitana que não está diretamente, né, sediada em uma capital. Como vocês podem ver no mapa, existem regiões metropolitanas que não estão em capitais, né? Aqui mostra então o seguinte, que a população do Brasil está muito concentrada nesses locais. Para você ter ideia, mais de um quinto da população vive nessas regiões metropolitanas, né, mostrando esse fato da metropolização, né, consequência da metropolização da população brasileira. Mas, lembrando, quando falarmos sobre a geografia urbana, vamos entender que esse processo de metropolização já redirecionou para cidades médias. Tá? Aqui nós estamos falando de um aspecto da população, né, do Brasil atual, que de fato está concentrada aqui, porém há um efeito, né, um fenômeno de migração para cidades médias. E para finalizar, vamos falar sobre um tema muito pesado para o Brasil, né, que é muito polêmico, que sempre vem nas discussões sobre demografia e economia, que é a questão do envelhecimento da população, né? O que é o envelhecimento? Fecundidade baixa, ou seja, não repõe a população. Expectativa de vida alta, ou seja, a população vivendo mais. E a taxa de dependência aumentando. Então, se a taxa de dependência estava lá baixa no bônus demográfico, agora ela começa a aumentar novamente. Vemos que no Brasil a taxa de fecundidade está reduzindo cada vez mais. Entre 2010, nesse gráfico azul, entre 2010 e 2020, apesar de nesse gráfico ser uma estimativa, essa estimativa acertou, né? O censo de 2022 confirma que a fecundidade do Brasil é de 1,7. Ou seja, ainda está reduzindo, né? Não estagnou. Ela já está abaixo da taxa de reposição, que é de 2,1, e está reduzindo. Não sabemos se vai continuar reduzindo ou se vai estagnar ali, mas pela tendência está reduzindo. E, por outro lado, aqui nesse gráfico embaixo de mim, temos a evolução da expectativa de vida no Brasil, que foi só aumentando, né? Temos ali em 2021 uma queda abrupta da expectativa de vida e depois que retorna a aumentar, mas sabemos que esses são os efeitos da pandemia, né, da infeliz realidade que o Brasil passou de muitas mortes precoces, muitas mortes de pessoas idosas e pessoas jovens também, devido à pandemia. E lembrando que a expectativa de vida, como que ela é calculada? Das pessoas que falecem, que morrem num determinado ano, qual que é a média de idade dessas pessoas que morreram? Isso se dá a expectativa de vida. Então, por ter muitas pessoas jovens que morreram, essa expectativa de vida caiu bastante em 2021. Mas que vemos ela voltar, né, aumentando a partir de 2022. Por isso que tem essa linha de tendência também, que é mostrando o seguinte, olha, se não fosse a pandemia, qual que seria, né? Então a tendência é voltar para essa linha de tendência,
porque a pandemia pode ser entendida como uma crise sanitária que não corresponde aos maiores fatores que fazem uma expectativa de vida crescer, que é acesso à saúde preventiva, saúde também, né, em todos os sentidos, e, enfim, uma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, a expectativa de vida, apesar de ter reduzido em 2021, tende a continuar crescendo, indicando também a expectativa, um envelhecimento. E aqui temos o mais importante de tudo, é entender a razão de dependência, ou a taxa de dependência. E o que é a razão de dependência? População em idade inativa sobre a população em idade ativa. Em 1940, 60, essa razão era muito alta por conta da quantidade de crianças em relação a adultos, né? E que ela foi reduzindo porque houve a transição demográfica em direção ao bônus demográfico. Então, por isso que a gente chama de bônus demográfico, é isso. É quando a taxa de dependência é muito baixa. Em 2019, né, próximo ali, atingimos o menor número de taxa de dependência, o que foi um ganho, né, muito grande para o Brasil nesse sentido. Porém, a tendência agora é essa razão agora só aumentar por conta da população idosa, que vai aumentar a sua proporção em relação à PEA. Tá? Só que, atenção, mesmo que a taxa de dependência hoje esteja aumentando, muito dificilmente ela vai voltar a ser o que era nas décadas em que a proporção maior, né, o que estava pesando mais a razão de dependência era a crianças. Né? A razão talvez nunca vai chegar a esse grau tão alto quanto era na década de 60, 40. Né? Isso porque a taxa de idosos não costuma ser tão superior quanto a taxa de crianças já foi em algum momento. Né? Então, esses são os pontos que nós vamos discutir. Lembrando que o envelhecimento, né, é um ponto de muita polêmica, é um ponto muito importante, né, de se entender a dinâmica demográfica brasileira, mas muito cuidado com os vistos escolares que indicam isso necessariamente um problema para o país. Olha só o que eu acabei de falar. O que indica o envelhecimento? Taxa de fecundidade baixa, expectativa de vida alta. Isso é um problema? Não, os fatores que causam envelhecimento são causas boas. Né? É um planejamento familiar, é a qualidade de vida aumentando. As consequências disso não necessariamente são um problema, mas podem ser um desafio para viabilizá-lo. Tá? Cuidado com essa inferência direta como um problema. Sim, pode ter problemas relacionados à previdência, mas existem possibilidades em relação a isso. Tá bom? Pessoal, é isso. Nossa aula sobre panorama geral do Brasil, passamos um pouco aqui o tempo, mas no próximo bloco vamos falar sobre a população econômica ativa e vamos voltar a falar sobre esse ponto daqui que nós encerramos hoje, tá bom? Que nós não encerramos hoje, na realidade. Um abraço, até mais.